o dia que eu descobri o porquê o meu tio odiava tanto e me amava ao mesmo tempo. Bom, eu fui criada pela minha avó e por esse tio. A minha avó é mãe do meu pai e esse tio, irmão do meu pai. Na verdade, esse tio, ele não me criou. Apesar de que ele sempre jogava na minha cara que eu tinha que obedecer ele, porque ele que me criava, ele mal me suportava. Ele falava para minha avó, na minha frente, que ela não deveria estar me criando, que ela deveria ter me enterrado junto com os meus pais. Isso que era o certo. Eu era uma criança de 6, 7, 8 anos e ouvia ele jogando isso na minha cara o tempo todo. Os meus pais, eles faleceram juntos num assalto numa lanchonete na beira da rodovia. Assim, os meus pais, eles estavam vindo de viagem do interior do sul para o interior de Minas. E aí, no meio dessa viagem, eles pararam nessa lanchonete, né, para poder comer. Houve um assalto lá e os dois, enfim. Na época eu tinha 4 anos, eu tava junto, mas por algum motivo divino, eu sobrevivi. E aí a minha avó resolveu me pegar para poder me criar. Mas bom, voltando ao meu tio, ele nunca me suportou. Ele sempre brigava comigo, às vezes ele até me batia. E até então, a minha avó deixava ele me bater, porque a minha avó achava que ele tinha direito, que ele estava ajudando ela a me criar. Nisso, eu peguei ali 9, 10 anos, já comecei logo a ajudar a minha avó, ajudar nas tarefas de casa, ajudar a minha avó a fazer comida. Às vezes tinha que ir no supermercado comprar alguma coisa, eu que ia. Eu ajudava ela até lavar e passar as roupas do meu tio e mesmo assim eu não prestava. Eu era uma preguiçosa, eu era um peso morto dentro de casa, eu era um erro que a minha avó tinha cometido. Bom, o meu tio, ele bebia. Não era sempre, mas as raras vezes que ele bebia, era bastante. E aí, numa dessas vezes que ele bebeu, ele olhou pra mim com a cara assim de um rancor e falou assim: "Cê é a cara dela. Eu acho que é por isso que eu te odeio tanto. Você é cuspido e escarrado ela." Eu não entendi nada. Eu tinha 11 anos e pra mim o meu tio só tava falando coisa com coisa porque ele tava bêbado, né? Só que aí, quando eu fiz 12 anos, a minha menstruação desceu. E conforme a minha menstruação desceu, eu comecei a encorpar, né? Peitinhos crescer, fiquei assim, parecendo mais moça, porque até então eu era muito menina. E aí, a essa altura, o meu tio começou a beber com mais frequência e quando ele bebia, ele passou a falar coisas estranhas comigo. Tipo, quando ele estava sóbrio, não. Era sempre marrento, me tratava com pedras na mão, com a cara fechada. Mas quando ele bebia, era só elogios, a falar coisas estranhas pra mim. Tipo, agora você já é uma mulher. Coisas que eu tinha consciência que ele meio que estava dando em cima de mim. Mas até então, como nunca tinha acontecido nada, eu pensava assim, minha avó já é idosa, eu não vou falar nada com ela, eu vou levando a situação. Até que teve um dia, eu tinha acabado de deitar e o meu tio chegou muito bêbado mesmo. E ele entrou direto pro meu quarto. Ele pensou que eu estivesse dormindo, só que eu não tava, eu tava acordada ainda, deitada assim, virada para a parede e tava só com os olhos fechados para poder ver o que ele queria no meu quarto. E aí ele começou a falar. Ele começou a falar assim que a minha mãe tinha escolhido errado, que se ela tivesse escolhido ele, no caso meu tio, ela estaria viva, que o meu pai era um moleque, que o maior erro da vida dela foi ter escolhido um moleque, que agora, por isso que eu pagava pela escolha dela, sabe? Tipo assim, as coisas começaram meio que se organizar na minha cabeça, mas ainda assim eu tava confusa, porque eu não sabia da história. E aí, nisso que o meu tio tava falando dessas coisas, ele me virou e tentou me beijar. Só que como eu tava acordada, eu reagi muito rápido. Eu sentei na cama, empurrei ele com a mão nos peitos dele assim e gritei: "Vó, vó, socorro, o tio!" E a minha avó veio de uma vez, entrou no quarto e viu ele assim em cima de mim na cama. E eu falei pra ela: "Vó, o tio tá tentando me agarrar, o tio tá tentando me agarrar." A minha avó pegou um guarda-chuva que ficava pendurado atrás da minha porta, pegou o meu tio, foi nele e gritava e falava pra ele: "Respeita ela, seu safado.
falou pra ele assim, sair da casa dela, que ele era um sem vergonha, que ele tinha ajudado ela a me criar, agora queria ficar comigo, e bateu, e o meu tio, ó, saiu de casa aquela noite. Ele dormiu fora e eu dormi com a minha avó, porque eu fiquei com muito medo. O meu tio nunca tinha triscado a mão em mim. E aí eu fui perguntar pra minha avó, né, porque eu já tinha 12 anos, e tipo assim, eu entendi mais ou menos as coisas que ele me disse. Eu falei, vó, que história é essa que o meu tio tava falando aqui, que a minha mãe fez a escolha errada? E aí a minha avó foi me contar que o meu tio, ele era apaixonado na minha mãe muito antes do meu pai conhecer ela. Só que a minha mãe nunca deu moral pro meu tio, a minha mãe nunca quis ficar com ele. E quando ela conheceu meu pai, foi amor à primeira vista e foi muito rápido. Eles começaram a namorar, logo eles foram morar junto e logo a minha mãe estava grávida. Então assim, o meu tio ficou com muita raiva do meu pai por causa disso e ele nunca perdoou os dois. Por isso aquele sentimento por mim. Ele tinha raiva de mim, ou tem até hoje, sei lá, por eu ser filha do meu pai, fruto do relacionamento dos dois, e ao mesmo tempo, quando ele estava bêbado, ele queria ficar comigo porque ele enxergava a minha mãe em mim, porque eu realmente me pareço muito com a minha mãe. Depois disso, ele voltou na casa da minha avó, mas não deu certo. A minha avó pôs ele pra correr e ele ficou com raiva dela, sabe? Depois ele não ia lá nem visitar a minha avó mais. Graças a Deus, eu passei a nem ver a cara dele mais. Bom, o tempo passou, depois que meu tio saiu da casa da minha avó, graças a Deus ficou tudo tranquilo. E quando eu tinha 20 anos, eu comecei a fazer faculdade aqui em Belo Horizonte. E eu ia pro interior, porque eu morava com a minha avó no interior de Minas Gerais, né? E Belo Horizonte é aqui a capital. Então eu ia pro interior uma vez sim, uma vez não, final de semana, sabe? Não era todo final de semana. Só que durante a semana e os final de semana que eu não ia, tinha uma filha da vizinha que cuidava da minha avó pra mim. Mas a minha avó tava bem, tava lúcida. Era mais pra fazer companhia, né? Pra minha avó não ficar sozinha. Eu até tentei trazer a minha avó aqui pra Belo Horizonte pra ficar mais fácil pra mim e pra eu não ficar longe dela. Mas ela não quis de jeito nenhum deixar a casinha dela. Quando eu fiz 21 anos, a minha avó faleceu. E aí eu fui no velório dela. Infelizmente ou felizmente, sei lá, encontrei o meu tio lá. E no meio do velório, o meu tio já começou a falar sobre a casa, porque assim, a casa era para ficar para mim e para ele, porque os únicos filhos que a minha avó tinha eram ele e o meu pai. Como meu pai, né, tinha falecido, então a parte dele era minha. E aí o meu tio começou a falar disso no velório, que por direito a casa tinha que ser dele, porque ele que era filho e tal. Eu falei, tio, para, por favor, respeita o corpo da minha avó. Se a minha avó não foi importante para o senhor, para mim ela foi. Eu só quero despedir dela, agradecer por tudo que ela fez por mim e a casa só pode enfiar no rabo. Falei desse jeito, gente, no meio de todo mundo. Eu não quero não, só pode ficar para o senhor. E ele ficou com a casa da minha avó, acabou que vendeu, depois eu nem soube mais. E aí, quando a minha avó partiu, eu vim aqui para poder morar de uma vez por todas em Belo Horizonte, porque eu já não tinha o que fazer mais lá no interior, né? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu não vou falar sobre a história porque eu tenho uma surpresa muito grande para contar para vocês aqui. Eu sei que nem todo mundo me segue no Instagram. Quem me acompanha no Instagram já tá sabendo, mas para quem não tem Instagram, eu quero contar para vocês que a Fanny tá de volta. Pela honra e glória do Senhor. Eu acho que antes de ontem, tá com uns 2 dias mais ou menos, ela me fez uma surpresa, porque assim, eu sabia que ela tava bem, nas últimas notícias, né, que a gente tinha ficado sabendo por alto, assim, que ela tava bem, que ela tava no hospital ainda, só que eu não tinha noção que ela tava tão bem. Quando é fé, eu não sei se antes de ontem ou 2 dias atrás, eu tô na academia, né? E aí me liga de um número que eu sabia que era de lá, mas não sabia quem que era. Tinha me ligado algumas vezes, eu não tinha escutado, porque eu tava treinando. E aí na última vez, eu atendi na academia mesmo e ela, amiga, que ela falou, amiga, eu já saí correndo pro banheiro e já comecei a chorar. E ela, amiga, sou eu, amiga, saí do hospital, posso te ligar por vídeo. E eu, calma, amiga, eu tava desesperada, gente, porque eu não tava esperando, sabe?
E eu, calma, amiga, tô indo embora. E a gente se fala porque eu tô na academia, gente, peguei minhas coisas, peguei minha bizinha, eu acho que eu vim voando. Quando eu cheguei aqui, ela me ligou por videochamada e a gente ficou assim uns 40 minutos conversando, sabe? Olha, um verdadeiro milagre. Quem olha nela não fala que ela passou por tudo que ela passou. Eu nem quero entrar em detalhes, tudo que ela sofreu e o que ela tá acontecendo. Tipo, ela ainda não pegou as filhas dela, tá num processo ainda. Porque eu acho que ela mesma quer vir gravar um vídeo aqui e contar pra vocês. Então, assim, eu não quero invadir esse espaço dela, tá bom? Mas só quero falar pra vocês aqui que a minha amiga foi um verdadeiro milagre. Ela tá super bem, gente. Conversei com a bichinha, já tava toda de batom, toda arrumadinha, sabe? Ainda agorinha ela tava me mandando mensagem que comprou um celular porque o ex dela tinha quebrado o celular dela, né? Então, assim, tô muito feliz, muito grata a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que ajudou, que seja com dinheiro, com oração, com mensagens de apoio, com energia positiva. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? E tamo aqui. Muito, muito obrigada por tudo mesmo. Eu acho, não, eu tenho certeza que a minha amiga vai dar um jeito de vir conversar com vocês. Eu não sei se ela vai conseguir o acesso do canal dela ou se vai ter que fazer outro canal, mas o jeitinho dela, ela vai dar para poder vir falar com vocês, tá certo? E é isso. Até os próximos. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau. Fui.